Assim diz o Senhor. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhe for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não se deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça, nem para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E Ele então enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou daquela hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não encontre vocês dormindo. O que porém digo a vocês, digo a todos: vigiem.
Oremos. Senhor Deus, ajude a gente a entender esse texto e acorda a gente, cutuca a gente essa noite, para que a gente se desperte para os sinais do Senhor. Assim ora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui nasceu na década de 90, até a década de 90, vai lembrar o que aconteceu ou iria acontecer no ano 2000. Vocês lembram? O que iria acontecer? O mundo ia acabar. Era um tal de profeta Nostradamus, lembram? E a gente ficava naquela expectativa, né? De 1000 passará, de 2000 não passará. Isso foi há 23 anos, e aquela passagem de ano suscitou medo, fantasias catastróficas na mente de muita gente acreditou naquilo, principalmente sob o pretexto de uma mudança de milênio. Havia essa profecia de Nostradamus, um drama esperado que não aconteceu, o fim do mundo não aconteceu. Mas também em relação à volta de Jesus, alguns homens já tentaram adivinhar a volta de Jesus e fracassaram nas suas predições. Um dos maiores deles foi um homem chamado William Miller, em 1844, nos Estados Unidos. Ele conseguiu convencer tanta gente que diz que muita gente na sua região fizeram como a igreja em Atos dos Apóstolos: vendiam as suas coisas, deixavam o trabalho, porque ele marcou uma data para a volta de Jesus. Jesus não veio. Ficou chamado como grande desapontamento. Procura na internet depois no Google, grande desapontamento americano, quando muita gente vendeu seus bens pensando que Jesus ia voltar e não veio. Por que os homens especulam tanto isso, né? Se o próprio Jesus acaba de nos dizer aqui que nem a hora nós sabemos, nem o dia, não se sabe. A recomendação de Jesus sobre a sua volta é sempre: esteja vigilante, para que Ele não nos encontre dormindo. Ele usa depois, no final, uma parábola para falar que Ele é o dono da casa que volta e não pode encontrar o porteiro dormindo. O diabo, meus irmãos, querem fazer a gente dormir. Ele quer que nós nos encantemos com esse mundo. Ele quer que achar que nós somos eternos aqui. Tanto que quando alguém se converte, a pessoa diz assim: meus olhos foram abertos. Na verdade, Deus que abre os olhos das pessoas. Mas o diabo, ele quer que a gente esqueça, que a gente durma, porque ele não quer que a gente esteja preparado. E a forma do diabo nos adormecer é fazer a gente se encantar com esse mundo, é fazer a gente achar que as esperanças desse mundo, as propostas de salvação desse mundo são tudo para nós, propostas políticas. O diabo quer que a gente esteja dormindo encantado com os prazeres, com o conforto desse mundo. Ele quer que a gente durma e se esqueça que um dia Jesus vai voltar. Aqui, meus irmãos, Jesus, nós sabemos que vimos nos capítulos anteriores que ele estava indignado com o que o templo virou. O que aconteceu com o templo de Deus feito por Salomão, que era para ser chamada a casa de oração para todos os povos. Eles transformaram a casa de oração num local de venda de cambistas. Tanto que Jesus fica indignado, né? E vem revoltoso e vira as mesas. Depois nós vimos a semana passada que o templo virou um local de exploração religiosa, onde as viúvas davam as suas ofertas e os escribas se enriqueciam com a oferta das viúvas. Jesus estava totalmente indignado com tudo que aconteceu no templo. E o templo, meus irmãos, nessa época, ele tinha sido começado uma reforma por Herodes, o governador daquela época. E Herodes tinha mania de grandeza. Então o templo ficou mais bonito e ainda maior do que no templo de Salomão. E aqui nós vemos no versículo 1 que um dos discípulos, ele está maravilhado. Olha o que ele fala para Jesus no versículo 1: Jesus, mestre, que pedras. Ele está olhando para o templo e fala assim: Jesus, que construções,
Ele está de boca aberta com a beleza do templo que virou, com o tamanho das construções. Porque Herodes tinha uma mania de grandeza, e para você ter uma ideia, ele usou mármore e ouro como materiais decorativos. Diz que o átrio externo tinha mais de 450 metros. Ele era ladeado por muros de pedras brancas maciças, o templo. Algumas pedras mediam 5 metros de comprimento e 1 metro de altura. Então os discípulos olham Jesus, uau! Que pedras, que construção. O que Jesus fala para eles? Vai cair tudo, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Porque, meus irmãos, projetos humanos egocêntricos que virou aquele templo não tinha nada a ver com Deus mais. Tudo que não glorifica a Deus vai cair. Um dia, quando Jesus volta, tudo que não glorifica a Deus vai cair. Isso serve para nós pensarmos que os nossos projetos humanos que não glorificam a Deus, as nossas grandes construções humanas, tudo irá cair. O investimento mais seguro que eu e você pode fazer, que é eterno, é o investimento no reino de Deus. Todas as nossas pedras bonitas, projetos para o nosso ego, de construções, tudo que não glorifica a Deus vai ser derrubado um dia. Nós vimos que construções que os homens se gabavam caíram ao longo da história. O Império Romano caiu. O que mais nós podemos lembrar mais para a nossa época? O Titanic, que diziam que não afundava, lembra quando a pessoa que fez o Titanic afundou. O diabo e os seus demônios vão cair. Meus irmãos, essa afirmação que eu fiz, se eu estivesse numa igreja pentecostal agora, estava todo mundo pulando, dando glória a Deus. Nós temos que ser mais firmes. Os diabos e os seus demônios vão cair, irmãos. Glória a Deus. Você sabe quem que vai ficar de pé? Ou melhor, de joelhos? O povo de Deus. Todo projeto humano cairá, toda obra do mal cairá. Quando Jesus voltar, quem poderá se livrar da sua ira? Apocalipse capítulo 6, versículo 17 pergunta: quem pode livrar-se da ira do Cordeiro quando ele voltar? O capítulo 7 responde: aqueles que têm o selo de Deus. Então por isso nós não cairemos quando Jesus voltar, estaremos de joelhos perante o Senhor. E daí no versículo 4, versículo 3, diz que agora os discípulos estão reunidos, 4 deles, Pedro, Tiago, João e André, e perguntam em particular para Jesus. E eles perguntam: Jesus, fala para nós, quando que essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir? Porque na cabeça de um judeu, a queda daquele templo tinha relação com a vinda do Messias. Tanto que os judeus até hoje esperam o Messias. Então eles pensavam: se o templo cai, o Messias vem o fim do mundo. Então eles perguntam para Jesus, e Jesus começa a explicar. E agora tem muita coisa para a gente ver aqui, muita coisa difícil e muita coisa que nos traz medo, mas esperança. Calma, segura na minha mão e vamos em frente. Porque o resumo desse capítulo 13 que nós vimos é que nós devemos esperar a volta de Jesus, preparando os nossos corações para tempos difíceis. Se você entender isso, você vai entender todo o capítulo 13. Nós devemos esperar a volta de Jesus, preparando os nossos corações para tempos difíceis. E esses sinais que Jesus explica aqui são placas, como placas de sinalização. Já viu quando você está viajando, às vezes eu falo assim: será que eu peguei uma estrada errada? Mas aí estava apontando lá a placa, então você vê que está no caminho certo. Mas é interessante que as placas, que são sinais que Jesus nos dá, não fala quantos quilômetros faltam para a gente chegar. Ele não fala de tempo, mas ele dá as placas, os sinais. Então eu quero dividir essa exposição em 3 pontos: como entender os sinais, quais são os sinais
e como viver à luz dos sinais. Como entender os sinais, quais são os sinais do capítulo 13 e como viver à luz desses sinais. Meus irmãos, para você entender, presta bastante atenção. Hoje é uma pregação mais difícil. Você precisa de muita atenção comigo. Porque aqui Jesus está profetizando, Ele está falando de acontecimentos futuros. Para a gente entender profecia na Bíblia, nós devemos entender duas coisas. Uma delas chama perspectiva profética. O que é isso? O profeta, ou no caso Jesus aqui, ele nos conta uma profecia como se fosse um bloco apenas, um bloco só. Mas não significa que tudo vai acontecer de uma forma junta. Porque muitos dizem que o capítulo 13 tudo já aconteceu. Muitos dizem que o capítulo 13 nada ainda aconteceu. Então, perspectiva profética é isso. Você vê uma montanha, uma cordilheira de montanhas de longe. Você vê várias montanhas, certo? Mas de longe você pensa que essas montanhas estão perto uma das outras. Você vê um bloco de montanhas. Mas quando você chega na primeira montanha, você vê que ainda falta uma distância longa para outra montanha, quando você vê de perto. Estão entendendo? Perspectiva profética é isso. As coisas são faladas de uma só vez, mas elas vão acontecendo ao longo da história. E a segunda coisa que precisamos saber é que esses cumprimentos, eles são múltiplos. Quando Jesus fala uma profecia, ou os profetas, há acontecimentos pequenos, que são para aquela época próxima, e é uma pequena demonstração daquilo que acontecerá no futuro, de uma forma maior. Estão entendendo? Por exemplo, a destruição do templo. Essa destruição, nós vamos ver aqui que ela já aconteceu, essas pedras já caíram. É um acontecimento profético para aquela geração, para aquela época, mas aponta para a destruição desse mundo na volta de Jesus. Então a perspectiva profética é isso, algo que aconteceria naquela geração, mas apontaria para algo que aconteceria no futuro. E o objetivo desses cumprimentos devagar, pequenos, médios e grandes, é para mostrar que de fato Deus está falando a verdade. Por exemplo, se a gente pegar o que aconteceu com Noé, é uma grande profecia do que acontecerá quando Jesus voltar. Muitas pessoas, mais do que naquela época, vão se perder. E muito mais pessoas, não apenas a família de Noé vai estar dentro da arca, a igreja toda vai estar dentro da arca. Então o acontecimento passado, irmãos, ele está registrado para que a gente creia. Então aqui em Marcos há acontecimentos que já aconteceram, alguns que vão sempre acontecer, e há um acontecimento aqui em Marcos que vai acontecer no futuro. Os que já aconteceram e os que acontecem sempre é para chamar a nossa atenção para o grande acontecimento, a volta do Senhor Jesus. Então aqui em Marcos capítulo 13 tem acontecimentos, profecias que já se aconteceram naquela geração, e foi só naquela geração. Há acontecimentos que vão se repetir ao longo da história, mas há um único acontecimento aqui que vai acontecer apenas uma vez no futuro, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Então assim a gente entende os sinais, assim a gente vê as profecias. Mas quais são os sinais do capítulo 13 que Jesus nos orienta? Quais sinais já aconteceram naquela época? Porque veja o versículo 30. No versículo 30 Jesus fala para eles: em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? O que aconteceu naquela geração? Naquela geração, meus irmãos, alguns anos depois, aconteceu a queda de Jerusalém e a destruição desse templo. No ano 70, esse templo foi destruído porque Jerusalém foi invadida por um comandante chamado Tito, que depois se tornou imperador. O templo caiu naquela geração. Os apóstolos,
A igreja do primeiro século viu Jerusalém ser destruída e o templo ser destruído. Aconteceu naquela geração. Diz os historiadores, meus irmãos, que cerca de 70.000 soldados romanos, eles vieram e acabaram com os revoltosos, e diz que nesse tempo, esse cerco terminou com a destruição do segundo templo, desse templo. As pedras caíram, Jerusalém foi devastada. Então, quando nós vemos do versículo 14 até o 23, são acontecimentos para aquela época. Por exemplo, o versículo 15 vai falar: quem estiver no terraço não desça para que nem entre para tirar alguma coisa. Ou seja, é tempo de fugir. 16: e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Quando eles vissem os soldados romanos vindo, era tempo deles fugirem. Versículo 17 fala que ai das grávidas. Foi um tempo de muito sofrimento. Um historiador chamado Flávio Josefo fala que muito sangue foi derramado. Os judeus sofreram. E é interessante que no versículo 18 Jesus fala: orem para que isso não aconteça no inverno. Esse mesmo historiador Flávio Josefo vai dizer que provavelmente essa invasão dos romanos aconteceu no verão. Ou seja, veja que Deus não muda os seus decretos. Ele decretou que ia ser destruída Jerusalém, mas Deus ouve a nossa oração para que Ele alivie o nosso sofrimento. Jesus fala: orem para que não seja no inverno. Por quê, irmãos? Fugir no inverno é muito mais difícil, né? Deus ouve a oração para aliviar o seu povo. Então, em momentos de crise, dúvidas e sofrimento, nós vemos também que o diabo vai sempre tentar enganar o povo de Deus. Quando eles estavam sofrendo, olha o versículo 21. Diz que surgiriam falsos cristos, dizendo: aqui o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Porque eles surgirão falsos cristos para enganar as pessoas com sinais e prodígios. Ou seja, o diabo tenta levar o povo a olhar para o falso quando o povo de Deus está sofrendo. Versículo 14 foi um acontecimento também daquela época, porque o versículo 14 fala: quando pois vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então se estiverem na Judéia, fujam para os montes. O verso 14, meus irmãos, esse abominável da desolação é uma profecia de Daniel. Veja que Daniel profetizou também em bloco, porque Daniel profetizou esse dia que o templo seria profanado. Esse abominável da desolação é onde o templo de Deus seria profanado antes de ser destruído. Então Daniel profetizou em bloco também, mas os acontecimentos foram paulatinamente. Tanto que Daniel inclusive profetizou no capítulo 12 sobre a ressurreição dos mortos. Antes de Jesus, teve uma revolta e um homem chamado Antíoco Epifânio, um líder, disse que ele mandou parar o sacrifício diário que acontecia no templo de Deus. Disse que ele proibiu os judeus daquela época de guardar o sábado, quebrando a aliança com Deus. E sabe o que esse homem Antíoco Epifânio fez? Ele sacrificou um porco dentro do templo de Deus a um Deus pagão, profanando o templo, um animal impuro, sacrificando um animal impuro dentro do templo de Deus para um outro Deus. Por isso o versículo 14 fala: quando vocês virem o abominável da desolação, quando vocês ouvirem isso, saibam que está prestes, se preparem, porque logo virá a destruição de Jerusalém. Mas vejam, meus irmãos, que o que aconteceu, essa profanação do templo, que o versículo 14, Jesus fala que aconteceu,
é uma tentativa do diabo de receber adoração. Foi algo pequeno que aconteceu comparado ao anticristo. Em segundo, só ouça, se você não tem facilidade para manusear a Bíblia, ouça. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz o seguinte: ninguém engane, de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses que um dia o anticristo, chamado de o homem da iniquidade, ele vai usurpar o trono de Deus, ele vai se assentar-se no trono de Deus e ele vai rogar para si o título de ser adorado como Deus. Então aquele acontecimento da profanação do templo foi uma profecia que aconteceu, mas quando nós olhamos antes da volta de Jesus, o anticristo vai ser esse que vai querer ser adorado no santuário, ser adorado dentro do povo de Deus. Vamos ver outros sinais, meus irmãos, sinais que envolvem sofrimento e perseguição por pregar o Evangelho. Do versículo 9 a 13, Jesus disse que os cristãos seriam açoitados, seriam levados para dar testemunho perante reis. Esses versículos aconteceram no período dos apóstolos. Quando nós vemos o livro de Atos, diz que eles foram perseguidos, a igreja foi perseguida, os apóstolos foram levados à presença de governantes, mas diz que não é para se preocupar, porque o Espírito Santo capacitaria eles e capacitaria a sua igreja para testemunhar perante a perseguição. Isso aconteceu com os apóstolos. Essa perseguição do versículo 9 em diante já aconteceu, mas aqui é uma profecia, meus irmãos, que sempre fez parte do povo de Deus. A igreja sempre fez parte da igreja ser perseguida. Então aqui está uma profecia que aconteceu naquela geração, mas que vem acontecendo ao longo da história da igreja. A igreja sempre foi perseguida, sempre foi a marca da igreja sofrer pelo nome de Jesus. Nós somos privilegiados, ou não, não sei. Talvez nós não sabemos, talvez essas profecias que sempre vão acontecendo de perseguição, talvez um dia elas venham para nós. E talvez hoje irmãos nossos que sofrem pela fé, Deus vai aliviar a perseguição para eles, não sei. Porque faz parte do DNA da igreja ser odiado por esse mundo. Olha o versículo 13: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Vale aqui uma reflexão, agora uma aplicação para nós. Como eu falei, profecias de perseguição da igreja, ela sempre irá acontecer na história da igreja. Não foi só para aquela época. Se fosse proibido vir à igreja hoje pelo nosso governo, você estaria aqui? Se fosse proibido ser cristão, acharias provas para te incriminar? Essa perseguição que os nossos irmãos sofrem em outro país, se fosse hoje no Brasil, acharias prova para te incriminar como um cristão? Se fosse crime ser cristão? Devemos pensar isso. Quando nós vemos essas profecias e essas falas de Jesus, de querer profanar o templo, do anticristo querer ser adorado como Deus, de perseguir o povo de Deus, nós vemos que o papel é do diabo. Ele quer o lugar de adoração a Deus, e ele quer impedir o avanço do Evangelho através da perseguição da igreja.
O diabo quer ser adorado no lugar de Deus e ele quer impedir o avanço da igreja por meio da perseguição. Mas quando nós estudamos a história da igreja, perseguir a igreja é um tiro que o inimigo dá no seu próprio pé. Porque sempre que a igreja é perseguida, ela sofre e ela cresce. Porque Deus capacita o seu povo para amá-lo. Deus aviva o seu povo para buscá-lo mais. E a igreja cresce em tempos de perseguição. Meus irmãos, também vemos que Jesus profetiza catástrofes, guerras. Versículos 7 e 8 fala isso para nós. Ele fala: quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando nós vemos guerras, a gente já fala assim: Jesus está voltando. E sempre que eu me entendo por gente, tem guerra. Era Guerra Fria, guerra do comunismo contra o capitalismo, guerra étnica. Não é o fim, meus irmãos. Essas catástrofes, terremotos, nos mostram que esse mundo é um mundo desajustado e não podemos ter esperança nesse mundo. Guerras, catástrofes servem como uma placa, como um sinal de Jesus para nós, para que a gente não durma, para que o diabo não nos engane que a nossa esperança deve estar aqui. Essa pandemia que veio foi para nos despertar do sono, para mostrar que um simples vírus abate um homem forte, acaba com a economia, põe todo mundo dentro de casa. Jesus está nas catástrofes e nas guerras nos dando uma placa de sinalização: eu vou voltar. Não coloquem a sua esperança nesse mundo, não durmam, não seja enganado que os prazeres desse mundo, que as alegrias desse mundo são tudo, porque não são. A qualquer momento tudo passa. Eu, inclusive, passei por um terremoto no Nepal. Ontem o pastor João me lembrou isso lá na Central, que eu fui pregar lá. Fiquei 2 dias sumido. Estava na fronteira do Nepal com o Butão, com o Tibete. Teve um terremoto, fiquei 2 dias sem voltar para casa. E eu vi num terremoto o tamanho do poder de Deus. Deus sacode um país. Nós vamos ver aqui que Ele sacode um país e destrói o diabo apenas com um sopro. Não podemos confiar nesse mundo, meus irmãos. Mas também os sinais nos mostram que sempre haverá engano religioso. Olha o versículo 5. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo que sou eu, e enganarão a muitos. E diz, meus irmãos, no versículo 22, que esses homens, falsos profetas, eles operam sinais e maravilhas. Falsos profetas curam pessoas. Falsos profetas faz a gente imaginar que eles são de Deus. Os falsos profetas são homens que servem para colocar a gente para dormir. Porque eles prometem coisas terrenas, eles prometem prosperidade nessa terra. Os falsos profetas colocam as pessoas para dormir, para colocar a sua esperança aqui e não olhar para os sinais que Jesus está nos dando. Muitos naquela época também, essa profecia já se cumpriu naquela época. Apareceram alguns homens dizendo que era o próprio Cristo, e eles conseguiram enganar pessoas naquela época. Muitos vão aparecer sempre falsos profetas. Mas veja, meus irmãos, que durante a história, durante os sinais, sempre vai ser um tempo de salvação. Olha o versículo 10. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. O Evangelho vai ser pregado, meus irmãos. Haverá salvação em meio a sofrimento, haverá salvação em meio a perseguição, haverá salvação em meio a engano religioso. Sempre Deus vai avançar com a sua igreja. A igreja do Senhor, se você vê estatísticas ao longo da história, ela sempre cresce. E os eleitos não serão enganados. Os eleitos do Senhor não serão enganados. Jesus fala claramente aqui que Jesus abrevia o sofrimento daquela época
da invasão dos romanos em Jerusalém, porque senão, se todo mundo morre, acaba com a igreja. Mas por causa dos eleitos, por causa da igreja, Jesus não acabou com toda Jerusalém naquela época, para que a igreja continuasse. Meus irmãos, esses são sinais da vinda do Senhor. Alguns já aconteceram, alguns sempre vão acontecer, para nos lembrar que a grande profecia é verdade. A grande profecia é que Jesus volta. Então tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer e tudo que está acontecendo sempre são placas de sinalização para nos mostrar que Jesus volta. Sempre vai haver engano religioso, sempre vai haver sofrimento e sempre vai haver salvação dos eleitos. Sempre. Então esses são os sinais. Mas como viver então, meus irmãos, à luz desses sinais? Preparando o nosso coração para tempos difíceis até a volta de Jesus. Como viver à luz desses sinais? Porque, meus irmãos, a principal forma de você se proteger e viver de uma maneira sábia é fazendo parte da nova cidade que Deus está reconstruindo. Jesus está reconstruindo uma nova humanidade. Jesus veio para fazer tudo novo. Ele é o segundo Adão e nós viveremos na segunda Jerusalém, na nova Jerusalém. Aquela Jerusalém destruída, Jesus agora está reconstruindo a nova Jerusalém, onde habitaremos com Ele, a cidade santa e eterna. Você quer conhecer um pouquinho dessa cidade? Vamos lá para Apocalipse capítulo 21 rapidamente. Todos agora podem abrir, é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 21. Lembra do templo? Do tamanho das pedras? Ó que pedras! Ó que construções! Olha o que Jesus está construindo. Apocalipse capítulo 21. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará os olhos de toda lágrima, e já não haverá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus irmãos, essa é a nova Jerusalém que Jesus está reconstruindo. E você sabe quais são as pedras bonitas dessa nova Jerusalém? Você sabe quais são as pedras bonitas dessa nova Jerusalém? Olha para o seu lado aí. Sabia que o apóstolo Pedro nos disse isso? O apóstolo Pedro disse que nós somos pedras vivas, que estamos sendo edificados, construídos para a habitação de Deus. E há uma pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo, que sustenta essa edificação, que sustenta a igreja. Portanto, hoje nós podemos olhar uns para os outros e falar: ó, que pedras! Que maravilha que Deus está fazendo na vida dos meus irmãos! Que maravilha que Deus está fazendo na minha vida! Que maravilha Deus está fazendo na sua igreja! Ele está reconstruindo a nova Jerusalém que caiu. Não um templo de pedras, templo de carne, onde habita o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, faça parte do povo de Deus, faça parte da nova Jerusalém,
faça parte desse templo que nunca vai cair. Mas então como devemos viver? Além de fazer parte dessa edificação, voltando para Marcos capítulo 13. Versículo 33, Jesus termina agora com uma parábola. Versículo 33, Jesus disse, Marcos 13, 33: estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não encontre vocês dormindo. O que porém digo a vocês, digo a todos: vigiem. Às vezes a gente tenta se apegar tanto aos sinais, que são placas de sinalização, devemos olhar para eles, mas nos esquecemos que devemos ser esse porteiro acordado. A parábola é muito interessante. Jesus fala que ele é o dono da casa, e ele volta, e imagina-se quando ele volta, ele ordena para o porteiro: vigie, não deixe ninguém entrar aí não, ou seja, toma conta da minha casa. E ele fala para a gente ser um porteiro que não durma no ponto. Eu lembro uma vez que eu trabalhava como porteiro de uma escola, e nessa época também eu trabalhava como recepcionista na madrugada, e eu saía de um trabalho e ia para o outro. Eu acho que eu estava querendo ganhar muito dinheiro na época, né? Teve um dia que eu dormi na porta da escola, e uma criança saiu e ela entrou dentro do bueiro, e o porteiro que devia olhar as crianças era eu, estava dormindo. O que aconteceu? Fui despedido, né? Eu deixei a criança entrar dentro do bueiro. Até bombeiro tem que chamar para tirar a criança de lá. Vocês estão entendendo a seriedade da coisa, meus irmãos? Não durma. Não durma com as falsas promessas desse mundo. Não durma com os falsos profetas que tentam falar para você: seja feliz aqui. Não durma com as esperanças políticas, porque quando você morrer, nenhum político vai pegar na sua mão, não. É o pastor da sua alma, Jesus Cristo. O seu dinheiro, não durma pensando que ele te dá segurança. Ele fica tudo para cá. Não durma, meus irmãos, pensando que o conforto e os prazeres desse mundo são tão importantes assim. O diabo faz pessoas dormirem com coisas boas às vezes. Não é só com o pecado, não. Não durma. Cutuca seu irmão aí. Talvez ele está cochilando já, a pregação hoje está mais longa. Não deixa ninguém dormir, não. E a igreja serve justamente para isso. Por isso que a Bíblia fala que não devemos deixar de congregar, porque aqui nós exortamos uns aos outros: não durma, livre-se do pecado, vamos nos esforçar, vamos servir a Deus. Por isso devemos congregar, porque aqui é onde nós nos mantemos acordados. E se você está dormindo, se sua vida espiritual está dormindo, você precisa tomar um Red Bull espiritual. Fui viajar agora 14 horas dirigindo, sem um energético não ia dar. O energético do crente é oração, Bíblia, comunhão, devoção a Deus, joelhos dobrados, adoração. É isso que nos aviva espiritualmente e não nos deixa dormir, pensando que tudo é aqui e agora. Eu converso com pessoas que parece que elas pensam que são eternas, que nunca vão morrer. Não durmam, meus irmãos, porque a segunda vinda de Jesus. Versículo 24 a 27 vai nos dizer o seguinte: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória.
Jesus não vem mais humilde, meus irmãos. Jesus vem agora com poder e glória com os seus anjos. É isso que nos mantém acordados. Essa é a grande profecia que essas pequenas profecias querem nos sinalizar. Jesus vem com poder e glória, e diz que todo olho verá. Diz que Ele vem para recolher os seus escolhidos dos quatro cantos do mundo. Ou seja, todos verão, não existe arrebatamento secreto. Não existe isso. Jesus vem, todo olho verá, os mortos ressuscitarão. Os anjos virão reunir a igreja dos quatro cantos do mundo, os escolhidos da Ásia, da África, de todos os continentes, porque esse evangelho vai ser pregado a todas as nações. A igreja cresce em meio à pandemia, a igreja cresce em meio à perseguição, a igreja cresce em meio ao terremoto. Na época do terremoto no Nepal foi uma oportunidade para testemunhar Cristo. As pessoas não podiam voltar para casa porque estava tendo os aftershocks, que aqueles terremotos pequenos que continuam, e os missionários, as igrejas iam pregar o evangelho para as pessoas que estavam na rua. Eu lembro que a gente estava se protegendo desses posteriores terremotos, que os menores tremores vêm depois, e tinha um grupo de hindus. E eu peguei na mão desse grupo, tinha uns 20, e falei, vamos orar para Jesus. Na hora do desespero, os hindus, vamos, amém, Jesus. Na hora do desespero, as pessoas veem que as suas esperanças nessa terra, os seus falsos deuses, nas suas falsas religiões, não podem salvá-los. A igreja cresce em meio a sofrimento, perseguição. E nós devemos preparar o nosso coração para isso, para a gente não dormir. Portanto, meus irmãos, as pedras irão cair. Projetos humanos e seculares. Aonde você tem investido a sua vida? A sua vida é muito curta. Aonde você investe a sua vida? Em pedras que vão cair? Seus projetos humanos egocêntricos irão cair. Só não cairá aquilo que é eterno. Os sinais estão aí, mas a igreja não se assusta. Se vier perseguição no Brasil, a igreja não se assusta. Se vier terremoto no Brasil, a igreja não se assusta. Se vier outra pandemia, a igreja não se assusta. Sabe por quê? Você quer abrir em Romanos 8? Nós lemos esse texto no início do culto, mas eu quero ler de novo. Romanos 8. A partir do versículo 35. Romanos 8, 35. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós não tememos nada, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem sofrimento, nem morte, nada, nós não tememos nada por causa do nosso Senhor que nos amou. Quando vier o anticristo, essa grande abominação, você sabe o que vai acontecer com ele? 2 Tessalonicenses de novo. Não precisa abrir não, para a gente ganhar tempo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já opera, ou seja, o diabo já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ele é um cachorro amarrado na coleira. Ele opera, mas está amarrado por Deus. Versículo 8. Então será revelado o iníquo. Um dia ele aparece sendo revelado, a quem o Senhor Jesus
matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Quando vier o anticristo, sabe o que Jesus vai fazer? Vai ser difícil para Jesus? Jesus vai dar um sopro e acabar com o anticristo. A igreja não teme o diabo, a igreja não teme nada, porque o nosso Senhor é poderoso. Portanto, meus irmãos, vamos avante, acorda, vamos pregar o Evangelho. O Evangelho será pregado a todas as nações. E se você precisa se agarrar a Cristo, se agarra a Ele hoje, creia nele, se entregue ao Salvador hoje. Faça parte dessa construção da Nova Jerusalém, seja uma pedra viva na igreja do Senhor. Acorda, meu irmão, porque tempos de engano religioso, sofrimento e salvação acontecerão sempre. Que Deus nos dê graça para suportar tudo até o dia da Nova Jerusalém. Oramos.